vou direto ao assunto. O tema da minha fala diz respeito à Constituição, democracia e reforma da Previdência, limites e possibilidades do processo legislativo. Existe um conceito, uma concepção que, ao meu ver, é pouco trabalhada no direito brasileiro, que é justamente a discussão sobre a relação entre o estado de bem-estar social e os direitos sociais. Lamentavelmente, o que se percebe é que os estudos, os manuais e a formação, de modo geral, nessa área, ela passa numa velocidade que, ao meu ver, deveria ser mais cuidadosa. E o conceito e a concepção do estado de bem-estar social é uma concepção absolutamente fundamental para a discussão que estamos fazendo aqui hoje, justamente porque o estado de bem-estar social será o primeiro a inserir na ordem constitucional os direitos sociais. Essa informação ela é uma informação um tanto ainda primária no que se refere à complexidade desse processo, porque uma temática que eu pretendo conversar com os senhores hoje é justamente o papel da Constituição no estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social ele foi caracterizado por ter uma Constituição de natureza compromissória. De certo modo, nós podemos indicar que o constitucionalismo contemporâneo, no estado de bem-estar social, teve uma abertura a uma categoria que até então não estava presente, que era justamente o reconhecimento que a sociedade é caracterizada por uma pluralidade de grupos de interesses distintos. Então, é justamente nesse aspecto que se encontra a natureza compromissória da Constituição. Qual seja, existem grupos de interesse distintos, nós podemos chamar de classes, e a Constituição vai estabelecer uma mediação ou um pacto entre essas classes de interesses distintos. Por que essa informação é importante para esse debate sobre a Previdência? Porque, certamente, se nós pegarmos uma Constituição de natureza compromissória e, por exemplo, perguntarmos o que o empresário pensa a respeito dela, por exemplo, no caso da Constituição de 88, muito provavelmente ele vai dizer os argumentos que nós temos ouvidos de forma cotidiana. Quais sejam, essa Constituição reconhece muitos direitos, essa Constituição foi excessiva. Por outro lado, se nós pegarmos a mesma Constituição e passarmos para um empregado ou para um representante de um órgão colegiado, ele vai dizer que essa Constituição tem poucos direitos. Então, o que eu quero dizer é que é justamente essa natureza da Constituição de mediar esses conflitos que precisa ser resgatado no debate sobre a reforma da Previdência. Nós sabemos que existem conflitos muitas vezes antagônicos, e que é necessário a sociedade brasileira, obviamente enquanto um corpo social, tomar uma decisão em relação a isso. A Constituição de 88 ela é uma Constituição que se caracteriza como uma Constituição que institui um estado de bem-estar social. E o doutor Floriano falou com maestria, um assunto que ele conhece absolutamente de forma profunda, a respeito da configuração institucional dos direitos sociais na Constituição de 88. Quando eu recebi o convite do Dr. Tiago Martinelli, um caminho fácil para fazer uma análise da reforma da Previdência seria justamente apresentar o projeto 286 e apresentar, a partir dessa análise da Constituição, eventuais pontos de inconstitucionalidade. No entanto, não é essa estratégia que eu vou adotar hoje, porque, na minha análise, nós não nos encontramos numa situação de normalidade institucional. Eu penso que o Dr. Brat e o Dr. Floriano foi muito feliz no sentido de indicar que os momentos de crise, foi a fala do Dr. Floriano, nem sempre são os momentos mais propícios para nós fazermos reformas dessa natureza. Então, dentro desse momento de instabilidade, hoje nós estamos debatendo a reforma da Previdência, mas eu colocaria dentro desse quadro, obviamente, não apenas a reforma da Previdência, como também a discussão que nós tivemos recentemente sobre a reforma trabalhista, a discussão sobre a reforma da limitação dos gastos públicos, incluiria também, nesse momento de estabilidade, a discussão que houve sobre o processo de impeachment da senhora Dilma Rousseff. Todos esses processos foram processos que foram questionados ou foram impugnados seriamente por pessoas que têm uma concepção mais qualificada do devido processo legal. O que eu quero dizer com isso? Não é normal nós, a toda semana, sermos atordoados por reformas dessa profundidade em relação à sociedade brasileira. Não é nessa velocidade que acontece e não é com essa rapidez de discussão. Eu penso que nós estamos em um processo que nós podemos denominar de erosão
da força normativa da Constituição de 88. Eu vou pedir um parênteses, justamente para explicar o que significa força normativa, que é um conceito que foi difundido por um autor alemão chamado Konrad Hesse, conhecido por muitos, e o Konrad Hesse disse que a força normativa, analisando constituições de experiências democráticas recentes, dizia justamente respeito ao poder que a Constituição tem, ou justamente o quanto a Constituição é obedecida pela sociedade política, como também a sociedade em geral. Se nós analisarmos esses processos que eu acabei de indicar, seja processos legislativos ou de julgamento, nós percebemos que a Constituição não foi levada a sério, como o doutor Floriano Peixoto muito bem colocou. Existe uma frase que, ao meu ver, ela é sintomática desse momento que nós estamos passando, que é a frase seguinte sentido: se vocês assistirem a essas discussões sobre as reformas, é muito comum alguém dizer assim, essa reforma fere um direito fundamental. No caso que nós estamos debatendo, um direito fundamental de caráter social. E qual o argumento que é absolutamente recorrente e, ao meu ver, marca esse período que nós nos encontramos? O argumento é, fere um direito fundamental, mas se nós obtivermos a maioria, é possível essa alteração. Esse argumento é um argumento absolutamente perigoso e vai caracterizar aquilo que, por falta de um nome melhor, eu tenho denominado de uma democracia de baixo clero. A expressão baixo clero foi usada pelo ex-presidente José Sarney justamente para indicar o funcionamento do Congresso Nacional, levando em consideração uma ampla gama, particularmente dos deputados federais, que apenas acompanham, que encontram-se na base do processo legislativo e apenas acompanham as lideranças. A expressão baixo clero é uma expressão em comparação com a Igreja Católica. Esse argumento de caráter majoritário, que não respeita os limites normativos estabelecidos pela Constituição, ao meu ver, eles são expressivos dessa democracia de baixo clero, justamente porque desconsidera que uma democracia qualificada é uma democracia que é caracterizada pelo processo deliberativo, mas um processo deliberativo que reconhece limites, não é? Certamente, qualquer regime político no qual as maiorias podem decidir sobre absolutamente tudo, inclusive sobre os direitos fundamentais, ela não receberia o nome de uma democracia num sentido mais robusto. Eu vou ser sincero, se nós tivéssemos um quadro, eu não fui tão organizado quanto o doutor Floriano, mas se nós tivéssemos um quadro aqui e colocássemos no mesmo panorama o que vai significar os impactos da PEC, que limitou o investimento nos gastos públicos por 20 anos, mas também o impacto da reforma trabalhista, e incluíssemos nesse mesmo quadro os impactos da reforma da Previdência, uma pergunta que eu penso que seria bastante plausível é se o projeto instituído na Constituição de 88 permaneceria em pé. Não é? Por isso eu penso que a expressão emenda constitucional, ou até mesmo reforma, ela, de certo modo, nos leva a um equívoco, porque nos faz supor que nós estamos, enfim, apenas fazendo pequenas mudanças na nossa ordem jurídica, e certamente não é disso que se trata. Fazendo já uma análise um pouco mais restrita da discussão sobre a reforma, eu penso que o doutor Floriano falou sobre déficit, eu não me arriscaria numa matéria depois da sua exposição. Houve um artigo que foi publicado na Folha de São Paulo, no domingo, no qual muitos devem ter tido contato, e eu sugiro que leiam, porque ele é interessante, no qual representantes do governo apresentam suas razões. Não é? Então, a própria composição do déficit, como o doutor Floriano já apontou, incluindo o déficit da receita do regime próprio, é algo que é bastante questionado, mas, particularmente, em relação a nós, como advogados, um argumento me chamou muita atenção, que foi o argumento de justificação para a alteração do regime de prestação continuada. E o argumento foi justamente esse: nós precisamos alterar as regras do regime de prestação continuada, porque a jurisprudência flexibilizou o acesso a esse direito por decorrência, justamente, de um tema que todos nós conhecemos, daquela regra de 1/4 para o recebimento do benefício. Não é? Como nós sabemos, uma jurisprudência que foi marcante nessa política foi justamente um trabalho feito pela advocacia, no cotidiano da labuta dos advogados, também pela Defensoria Pública, no sentido de que, às vezes, mesmo quem recebia mais de 1/4 per capita, estava numa condição de pobreza. Agora, o que chama a atenção é justamente o que esse argumento indica de pobreza, de análise das relações entre os poderes.
não é justamente você dizer, eu vou alterar a lei porque ela foi interpretada num sentido X ou num sentido Y pelo Poder Judiciário. Uma pergunta que eu me faço, mas eu particularmente suponho a resposta, e os senhores também conhecem, é justamente o seguinte: seria possível nós fazermos uma lei que o Judiciário não pudesse decidir a respeito? Que tipo de análise esse projeto de lei e os seus mentores fazem da própria atividade jurisdicional e também da nossa atividade na condição de advogados no que diz respeito à efetivação dos direitos sociais? Então, muito obrigado. Nesse sentido, eu vou fazer apenas algumas observações numa discussão que o doutor Floriano já pontuou, que é a discussão sobre a natureza jurídica do investimento por parte do Estado em matéria de seguridade social. Porque quando nós pensamos a ideia de investimento público, e essa é uma discussão sobre direito financeiro, a impressão que se tem é que o investimento na seguridade social é uma política de governo. Isto é, o governo que foi eleito, ou, enfim, chegou ao poder, ele vai decidir se investe em seguridade social ou se não investe em seguridade social. Quando nós analisamos a Constituição de 88, nós percebemos que a estrutura dos direitos sociais não foi deixá-lo à mercê de uma implementação de uma política de governo, mas sim transformar os direitos sociais, particularmente o direito de seguridade social, em uma política de Estado. É justamente por isso que esses direitos passaram por aquilo que nós podemos denominar de um entrincheiramento constitucional. Não é? Essa preocupação que o legislador constituinte teve de estabelecer a receita, de estabelecer justamente o contingenciamento do investimento na seguridade, foi justamente para evitar que um governo X fizesse investimento em seguridade e um outro governo Y não o fizesse. Por exemplo, nós poderíamos pensar numa candidatura para a presidência da República, na qual o candidato viesse a público e dissesse: vejam, eu prometo que vou investir em seguridade social. E alguém poderia perguntar: sim, mas, primeiro, você deve decidir sobre isso? E, segundo, você cogitou em não investir em seguridade social? Então, eu penso que nós precisaríamos fazer um debate na identificação do investimento em seguridade social como um ato administrativo de natureza vinculada e não discricionária, porque é justamente essa discricionariedade que tem permitido o tamanho manuseio das contas públicas e um questionamento sobre a sua impossibilidade de pagamento. Eu queria partir para a conclusão, justamente pensando com os senhores o nosso papel na condição de advogadas e advogados em relação a essa temática tão complexa. A despeito do quadro bastante negativo que eu acabei de apresentar, eu penso que o nosso papel é justamente continuarmos na defesa cotidiana do modelo que foi instituído na Constituição, que, pelo que me parece o consenso, continua sendo um modelo defensável, ainda que saibamos que a conjuntura é bastante problemática. Eu me lembro que, na época da ditadura militar, todos nós sabemos que foi um período bastante difícil para o exercício dos direitos fundamentais. Mesmo assim, existiam advogados que peticionavam, iam ao judiciário e alegavam a defesa dos direitos fundamentais de pessoas que estavam presas. E o que é interessante observar, que em muitas situações, esses advogados, mesmo naquele contexto, tinham suas decisões julgadas procedentes, sobretudo porque o judiciário não é monolítico. Eu penso que talvez o que honra a nossa profissão é justamente essa dimensão quixotesca. Saber que, em algumas situações, mesmo que a maré não seja a mais propícia, a Constituição e o exercício na nossa atividade profissional nos indica caminhos que nos apresentam como compatíveis à ideia da dignidade da pessoa humana. É importante nós reconsiderarmos uma concepção que a Constituição ela não é apenas um documento jurídico, mas que a Constituição é um documento político e que a política nas democracias ela precede a técnica. Isto é, como o doutor Floriano bem colocou, houve uma decisão política fundamental de instituir a dignidade da pessoa humana como princípio dessa república e, como consequência disso, a implementação de direitos sociais na Constituição teve, sim, uma tentativa de construir uma sociedade mais livre, justa e solidária. Isso está diretamente relacionado ao nosso futuro, está relacionado como nós nos vemos como sociedade, está relacionado, enfim, o que pensamos a respeito de nós mesmos. Muito obrigado.